Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez e agora para falar sobre o café. O tema de hoje é Ciência, Arte e Tecnologia do Café. Queremos agradecer duas mulheres que possuem um cafezal no sul de Minas, no sítio Primavera. Elas nos ajudaram bastante com grãos, explicando a parte do beneficiamento, e inclusive hoje pediram para entregar para ir para o pessoal do Labcom um pó de café lá do cafezal delas. Agora, cada aluno aqui está representando um grupo do trabalho que foi apresentado na Feira Científica. Com vocês, alunos do 8º ano B, o café. Eu sou o Lucas e eu vou falar sobre o Cândido Portinari. O Cândido Portinari, ele nasceu em 1903. Ele fazia várias artes relacionadas ao café e ele gostava muito de fazer isso. Ele fez 257 obras relacionadas ao café. A principal obra dele foi o Lavrador de Café, que está no UMASP, na Paulista, hoje em dia. Portinari nasceu em 30 de dezembro de 1903 em uma fazenda de café perto da cidade de Brodowski, interior de São Paulo. Embora aos 35 anos já fosse reconhecido como o maior pintor da sua geração, o começo da sua carreira não foi fácil. Filho de imigrantes italianos e segundo de 12 irmãos, sua infância na zona rural desempenha um papel fundamental nas suas obras maduras, quando irá decidir, conscientemente, a pintar a realidade dos trabalhadores rurais. Ô Lucas, e qual que é a relação do Portinari com os pais? Os pais deles vieram da Itália. Os pais dele eram imigrantes. Ô Lucas, e sobre o reconhecimento dele? Ele era famoso, ele tinha dinheiro? Como é que era a vida dele? Ele era pobre mesmo. Ele começou na miséria. Ele, com 6 anos, mesmo, ele começou a desenhar. Ele começou a fazer uma escolinha. Aí, com 12, ele fez a primeira obra dele. Ah, muito legal, Lucas. Mas você sabia que o café, antes do Cândido pintar essas obras, ele era só da alta elite do Brasil? Tanto que o Brasil é o número 1 no ranking de plantação de café mundial. Os estados que o café mais espalhou aqui no Brasil foi Maranhão, Bahia, São Paulo e Minas Gerais. Tem outros assim também. A França foi a primeira a plantar café e para isso eles escolheram algumas de suas colônias aqui na América do Sul, nas Antilhas. E Portugal, então, de olho nisso, decidiu conquistar mudas de café, porque isso era uma coisa muito preciosa. Não era simplesmente você chegar num determinado local e pegar uma muda para você plantar. Então foi que Portugal decidiu então nomear o sargento-mor Francisco Melo de Palheta em 1727 para que ele fosse numa missão até a Guiana Francesa, ao norte do Brasil, e que ele teria recebido de forma escondida algumas mudas, então trazido para o Pará, que inclusive era onde ele havia nascido. Mas então, o certo que nós temos é que o café foi introduzido pelo Francisco Melo Palheta em 1730 na província do Grão-Pará. E a partir daquilo ali, o café foi se espalhando pelo Maranhão, foi descendo, Bahia, até chegar no Rio de Janeiro, já no final do século XVIII, início do século XIX, e também em Minas Gerais. E Murilo, uma curiosidade também é que o café, na verdade, ele não é da Guiana Francesa, ele é, na verdade, da Etiópia. Sim, sim. Bom, e para se tornar, então, um profissional do café, que se chama barista, essa profissão, existe uma prova em que o barista precisa passar, que é uma prova chamada cupping, que na verdade ele tem que degustar e sentir 15 cheiros e gostos diferentes de várias ervas ou até mesmo de café ou vinho e acertar as 15 de primeira, senão ele acaba reprovado e depois ele tem que fazer o curso de novo e acertar. Por que essa prova é muito rígida? Por conta que na Europa principalmente esse tipo de profissão é muito bem paga, mais de 20 mil euros eu chutaria baixo. Mas então, depois que você se torna um profissional do café, a gente precisa aprender também um pouco sobre os grãos. Depois que ele é colhido nos cafezais, ele passa por um processo aí de mais ou menos 6 estágios. Ele vem naturalmente, e depois ele é separado a casca do grão natural, depois ele é torrado e provavelmente ele pode ser moído ou deixado no estado de grão torrado, dependendo do que ele vai ser usado.
Eu falei na Feira Cultural sobre a evolução da produção do café. Desde o coador de pano, aí as máquinas foram evoluindo, até hoje em dia que nós usamos o Nespresso em cápsulas. E na Feira Cultural, o que chamou muita atenção dos que vieram na nossa sala foi esse torrador de café do século XVIII que foi emprestado para nós. Que você tinha que ficar aqui girando 20 minutos sem parar para ficar numa temperatura uniforme para que o café possa ser torrado. Bom, eu fiquei encarregada de cuidar dos cosméticos. No meu grupo fez um creme redutor de gorduras. Aqui é a base do creme que nós utilizamos e o ingrediente principal, que são as cápsulas de cafeína. Ela tem duas funções muito importantes, que são quebrar as gorduras do corpo e também a absorção do creme na pele. E é basicamente isso que eu fiz. Também tem a parte da culinária, que nós escolhemos primeiramente fazer um tiramisu, que ele é um doce italiano, que é muito parecido com pavê. Só muda alguns ingredientes. Isso. E galera, para finalizar o nosso vídeo, a gente chamou a Larissa para falar um pouco sobre as cafeterias e a literatura. Qual que é essa relação, Larissa? Então, as cafeterias com literatura, elas têm atraído grande público em muitas cidades. E também já têm formado um público cativo de professores, estudantes, leitores e escritores. No ano de 1400, o café começou a se espalhar e se expandir pelo mundo. E no ano de 1544 foi quando surgiu a primeira cafeteria. Em Meca, a religião que predominava era muçulmana. E essa religião, eles são proibidos de consumir bebidas alcoólicas. Então, eles usavam café em todas as ocasiões. Aniversários, festas, comemorativas e etc. E a partir daí o café começou a ficar mais conhecido. E naquele tempo eles batizaram o café como vinho Arábia, como se fosse uma bebida só deles. No ano de 1615 foi quando os comerciantes italianos levaram a muda de café para a Europa. E a bebida conquistou o paladar dos europeus. Da Etiópia ele foi para a Arábia. Lá ele era visto como uma planta milagrosa. Logo depois ele foi levado para o Egito no século XIV e na sequência para a Turquia. No século XVII ele foi introduzido na Itália e na Inglaterra. Logo na sequência, França, Alemanha, Suíça, Dinamarca e Holanda. E aí com a expansão do Novo Mundo com os holandeses, o café se espalhou pelas novas colônias. A partir daí começou a surgir muitas cafeterias, cujo nome delas eram Calvin Keynes, que na tradução seriam lojas de café. E nessas cafeterias tinham muitos encontros sociais, que as pessoas iam para ler, conversar, estudar ou apenas tirar um tempo de lazer. E também nessas cafeterias vão muitas pessoas famosas. Vão artistas, até políticos também. E uma curiosidade que poucas pessoas sabem é que a maior concentração de cafeterias fica no Rio Grande do Sul. Eita, essa do Rio Grande do Sul eu não sabia, eu achava que era em São Paulo por causa que era uma cidade grande. E bom, partindo agora pro final desse vídeo, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, ative o sininho para receber outros vídeos de mais curiosidades, não só sobre o café, mas sobre a vida. É isso, esse foi a apresentação sobre o café do 8º ano B, é isso e falou! Tchau, falou!